Hoje eu vou continuar contando minha história. Nesse vídeo eu quero te explicar como fazer um lançamento do melhor jeito que eu já vi até hoje. Tanto para mim quanto para pessoas que lançaram com muito mais sucesso do que eu. Olha só, quando eu mudei para a Itália em 2020, eu tinha acabado de conhecer minha esposa. Eu contei no primeiro vídeo que eu conto a minha história. Depois você clica no card, vai ter um card aqui em algum lugar. E eu fiquei numa casa sozinho, sem internet. Então eu passei 96 dias numa casa que não tinha internet, não podia sair de casa por causa da pandemia, e eu tive que viver de lançamentos, principalmente pelo fato de eu não poder usar a internet muitas vezes. Então, o que eu fazia era, eu gravava as aulas de lançamento, os vídeos de lançamento, as aulas do curso, sempre em algum lugar que a polícia não estivesse procurando pessoas, ou seja, qualquer lugar que não fosse na rua. Às vezes eu ia na casa de alguém, às vezes eu ia num prédio que é da prefeitura que eles liberavam para eu ir lá de vez em quando. O importante era não ficar na rua, tá? Porque na rua eu contagiava, dentro de algum lugar não. Aí eu vivia de lançamentos e nessa época eu seguia à risca o que o Érico Rocha ensinava lá no Insider. Eu fazia o Insider, que é uma mentorinha em grupo lá do Érico Rocha, que é o lançador, o cara do marketing digital do Brasil, beleza? Ele que criou a fórmula de lançamento, ele que trouxe ela dos Estados Unidos para cá. E o melhor tipo de lançamento que tinha era o lançamento interno naquela época, que é o lançamento básico. 3 aulas, segunda, quarta e sexta. Tu abre o carrinho na segunda posterior, faz a venda por 5 dias e acabou. Hoje eu não sei se esse lançamento é o mais indicado. Só que o que acontecia para esse lançamento existir é o que eu acho que fazia o lançamento funcionar, é o que, na minha opinião, é o mais importante a ser feito e não pode nunca parar de ser feito até os dias de hoje, que eram as 4, 5, 6 semanas que antecediam o lançamento. Então, a parte mais importante de um lançamento é a antecipação. Você tem que saber antecipar o teu lançamento. E quando você antecipa, o que você tem que fazer é entregar muito conteúdo que mostra a tua autoridade. Para entregar o conteúdo que mostra a tua autoridade, você precisa resolver pequenos problemas relacionados ao produto que você vai vender. Então, o que eu fazia era 3 semanas de lives todos os dias. Eram 21 dias de lives. Antes de começar essas lives, eu já estava avisando da data do lançamento por pelo menos 2 semanas antes. Ou seja, eram pelo menos 5 semanas de trabalho. Nas 2 semanas anteriores, os posts começavam sempre a ir para o lado do que vai ser lançado. Então, todo o Instagram ele se move para o lado do lançamento. Se você tem canal no YouTube, envia e-mail, todo o teu conteúdo tem que virar para o lado do que você vai lançar. Ou seja, você vai resolver só problemas que são relacionados ao teu produto. Você só vai abrir a consciência das pessoas para as coisas que têm total relação com o que você vai vender. O que você quer fazer no período de antecipação é deixar elas com muita vontade de resolver esse problema. Você quer deixá-las com muita vontade de ter o que você vai vender, porque o que você vai vender é a solução para um problema que está doendo demais. Então, o que eu fazia? Tá? Essas 21 lives eram lives de comos e porquês. O que são lives de comos e porquês? Num dia eu ensinava como fazer algo que ia dar alguma coisa boa para a pessoa, e no outro dia eu explicava por que o que ela estava fazendo não funcionava. O Érico chamava isso de live de atalhos e obstáculos, se eu não me engano. Então a live de atalho era para apresentar oportunidades que as pessoas não estavam vendo. Eu sempre gostei de falar, de dar alguma coisa para elas fazerem. Então eu vou te mostrar o que tu não está sabendo fazer, eu vou te ensinar como fazer, isso vai te dar determinado resultado. Nas lives de obstáculo, eu sempre gostei de explicar o porquê das coisas. Por que isso daqui que você está fazendo hoje não funciona? Por que esse jeito de fazer não dá certo? Por que eu tenho essa outra opinião? Por que eu penso que é por aqui que tem que ir? Então, o que eu penso que você precisa fazer para você vender na internet? Você precisa provar que você sabe fazer as coisas e aí você prova isso, mostrando como as coisas são feitas, porque só sabe como as coisas são feitas quem realmente faz. Quem não faz as coisas vai sempre dar um como genérico, que você não consegue executar e você vê que não funciona. Então quem sabe fazer, sabe explicar o passo a passo, sabe dar os comos, porque está fazendo aquilo sem parar. Veja, a prova disso que eu estou te falando aqui são as minhas lives de sexta e sábado. Na sexta-feira eu faço uma live ensinando como fazer algo e no sábado eu faço uma live de por que eu penso alguma coisa.
Então, quem sabe a coisa, sabe ensinar como. Segundo lugar, quem sabe a coisa, sabe dizer o porquê das coisas. Eu sei por que tem que fazer carrossel, eu sei por que tem que fazer live, eu sei por que tem que mandar e-mail, eu sei o porquê das coisas, eu consigo explicar. Eu sei por que não funciona você fazer um determinado tipo de carrossel, eu sei por que não funciona um determinado tipo de Reels, eu sei por que as coisas não funcionam, então eu sei os porquês. Dar as razões das coisas é extremamente benéfico, porque isso abre a cabeça das pessoas. Quando você entende a razão de algo, você ganha material para poder trabalhar com aquilo. Então, caramba, agora que eu entendi a razão disso, eu não faço mais isso aqui que eu achava que funcionava, e agora eu entendi que eu preciso achar um jeito de fazer essa outra coisa que parece funcionar. Então, o porquê, ele importa muito também, tá? Então, 3 semanas, 21 dias, eu passava fazendo lives todos os dias, alternando com uma oportunidade e uma explicação de um problema. Um como e um porquê. Isso funcionava muito. Toda vez que eu ia lançar, eu já lançava com um público muito quente, muito aquecido, muito preparado para o que eu ia vender. E isso funciona em outras escalas. Em 2022, eu não fiz um lançamento, mas durante 90 dias eu fiz lives consecutivas, são 90 lives consecutivas. E durante as lives, eu abri um produto para venda no Perpétuo, um curso de produtividade. E enquanto as lives estavam acontecendo, o produto era vendido muito todos os dias. Quando eu parei as lives, o produto parou de ser vendido. Por quê? Porque as lives, elas são um conteúdo denso, que ele é impossível de combater. Se eu conseguir consecutivamente, durante semanas ou meses, aparecer ao vivo, sem cortes, sem edições e te explicar as coisas, começa a ficar inegável que eu sei do que eu estou falando. Só consegue ficar todo dia explicando as coisas ao vivo ou um cara muito louco, que é um psicopata mentiroso, ou alguém que realmente sabe do que está falando. Acontece que só quem faz algo consegue passar tanto tempo explicando tantos detalhes sobre aquilo que faz. Por isso que o volume de lives e de vídeos longos ele é tão importante. Veja, as pessoas, quando eu falo que o volume é importante, pode ser que elas pensem que qualquer volume é importante. O importante é aparecer todo dia. Não. O importante é você saber do que está falando. Se você não sabe o que está falando, ter volume só vai mostrar que você é ruim mais rápido. Mas se você sabe do que está falando, o volume ele vai provar para as pessoas que você realmente entende daquilo. Porque só quem sabe do que está falando sustenta tanto tempo falando de uma coisa só. Por isso que eu acho importante, antes de qualquer lançamento, sempre que você quiser fazer uma força-tarefa de vendas, aumentar as vendas, fazer um caixa, que você comece a produzir muito conteúdo denso em sequência, todos os dias, em alto volume mesmo. Sempre girando em torno do mesmo ponto. Se eu quero ensinar marketing digital, todo dia vai ser uma live sobre alguma coisa de marketing digital. Se eu quero ensinar sobre cafés, todo dia vai ser uma live sobre café. Se eu quero ensinar sobre livro, todo dia vai ser uma live sobre livro. E assim por diante. Todo dia é importante. Eu acho que estar na frente das pessoas todos os dias vai fazer você conviver bastante com as mesmas pessoas, porque alguém vai te acompanhar todo dia. Vai fazer com que pessoas novas todos os dias te vejam falando alguma coisa interessante, importante e densa. E quando tem alguém novo todo dia te vendo falar algo importante, é inevitável. Mais gente vai comprar, porque as pessoas vão começando a te conhecer, vão começando a confiar em você, vão ficando dispostas a comprar de você. Espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente vê no próximo. Um abraço, deixa seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante para mim. Tamo junto e até mais.